Eu quero trazer essa palavra que tem o tema A Força de uma Aliança, falando sobre Moisés e Zípora. Está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. Esse texto retrata quando o filho de Moisés foi circuncidado. A Bíblia não relata se foi Moisés que se esqueceu ou adiou a circuncisão, ou se foi Zípora que não deixou que acontecesse tal ato. Mas na verdade eu quero trazer alguns pontos interessantes que vão poder edificar nossa vida, nossa fé, nosso entendimento. Primeiro, não se esqueça da sua aliança com Deus. Não se esqueça da sua aliança com Deus. Como o Senhor irá te encontrar? No versículo 24 fala que o Senhor, ou o anjo do Senhor, algumas traduções falam, quis matar Moisés, né? Se o Senhor hoje vier ao seu encontro, Ele vai querer algo que você prometeu por um voto, por uma aliança, por uma palavra, ou Ele vai querer te matar? Olha que sério o assunto. Te abençoar, te dar vida, te dar riquezas. Na verdade, Deus queria abençoar Moisés. É como se fosse uma linguagem atual. Ele queria atualizar na vida de Moisés aquela situação. Quando tem um programa novo, você vai reiniciar aquele sistema de computador e ele vai reiniciar um programa melhor. Assim também é um tipo de aliança, né? Você vai reiniciar, atualizando o sistema para receber um programa melhor. Deus queria trazer uma bênção sobre a vida de Moisés. Zípora, no versículo 25, ela tomou uma pedra afiada, né? E circuncidou o menino, né? A palavra ela está aqui agora, né? Você quer cortar aquilo que precisa ser cortado? Hoje a circuncisão é no coração, é na alma. E o que precisa ser cortado para que a aliança tenha valor, né? O que vem valer, vem a ser praticada essa aliança, para que a aliança te alcance, te ministre. Em 1 João 2,16 fala para nós cortarmos o que há no mundo, na nossa vida, né? As paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. As paixões da carne fala da comida, da glutonaria, pessoas que vivem só para isso. Segundo, pessoas que vivem para o sexo sem aliança. Tudo que você fizer fora de uma aliança é caído. Tudo que você fizer fora da mão de Deus, você vai só ter prejuízo com isso. O sexo, querer coisas carnais, priorizar carnalidade. Olha, 1 Pedro 2,11 fala para nós deixarmos os desejos carnais de lado, né? Buscar as coisas de Deus. A cobiça dos olhos, eu quero que me vejam. Na verdade, a cobiça dos olhos é essa. Você compra um carro melhor, nada contra você ter um carro bom, melhor, mas a grande maioria, por falta de identidade, quer ser vista, né? Deseja de forma doentia o que é do outro, né? Tem inveja, às vezes, vê o dos outros, né? É a cobiça dos olhos, né? Querem só as necessidades. O foco dela é suprir as suas necessidades. Eu priorizo o que vejo.
eu priorizo os meus sentidos, eu priorizo a minha vontade e não priorizo as coisas espirituais, a fé, a vida de Deus. Essas coisas de você ser suprido por Deus, você deve buscar, mas num equilíbrio segundo a palavra, não de forma que aquilo vai te dominar, aquilo vai ser forte na sua vida. O que tem que ser forte na sua vida é a aliança, é a unção do Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer o equilíbrio na tua vida. E a ostentação dos bens, a soberba da vida, algumas traduções falam, é o eu no centro, né? Minhas necessidades acima de tudo. Eu sou mais, sou melhor. Eu canto melhor, eu toco melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu faço melhor. Enfim, a pessoa se coloca no centro como se ela fosse o melhor em todas as áreas, ou em grande parte delas. Eu preciso que me evidenciem, eu preciso de atenção. As pessoas precisam ter foco em mim. Preciso que me aplaudam, preciso que me vejam bem financeiramente. Preciso que vejam meu carro, minha casa, minhas roupas, meus etc. Tem pessoas que vivem como se fosse Deus aqui na Terra. Tem pessoas que até quando olham para a Bíblia, elas só se veem, nem conseguem ver Jesus na Bíblia. Elas veem a si próprias. Quando eu busco na Bíblia respostas só para a minha vida, mas na verdade tem que buscar Jesus. Se você buscar Jesus, vai chegar um momento que as máscaras vão cair. Você vai ver como fala na palavra de Deus, em Isaías ou Ezequiel, vermezinho de Jacó. Nós somos tão pequenos, nós somos tão necessitados, nós precisamos tanto de Deus. Nós precisamos de Deus no nosso caráter, na nossa vida, nos nossos lábios, na nossa mente. Nós precisamos do amor de Deus. Olha, o próprio Senhor Jesus, ele falou assim: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em vosso benefício. Lucas 22:20. Em Hebreus 12:24, Jesus é o mediador de uma nova aliança. Oh, glória a Deus! E o que sustenta, na verdade, o que mantém o relacionamento. Algumas pessoas respondem, é o respeito, outros dizem o amor, outros dizem é o entender o próximo, entender o outro. Né? Quando você vê uma boda de ouro, 50 anos de casado, um exemplo bem prático, né? Que sustenta é o respeito mútuo, não fala, né? Aí outro boda de prata, 25 anos. Ah, não é o amor, né? Na verdade, todas as respostas são relevantes, porém, elas são vertentes de uma única resposta, que é se aliançar. O que sustenta tudo é a aliança. Quando existe aliança, pode acabar o mundo. Os dois estão ali, juntos, firmes, inabaláveis, aliançados. Aliança, você pode ver no dicionário aí, ou no Google, né? É a união entre duas ou mais pessoas em prol de um objetivo comum, né? É você com outra pessoa em prol de um objetivo comum. Deus quer se aliançar com você. Como está a sua aliança com Deus? Será que ela parou, quebrou? Será que a tua aliança pode ser melhorada? A sua aliança, ela é superficial ou é profunda? A resposta é fácil. Quantas almas você trouxe para Jesus esse ano? Responda. Como você toma suas decisões? Responda. Se o teu estilo de vida é morno, não existe frutos, milagres, responda. Como está a sua aliança? Só existe religião monótona. Você tem objetivos comuns com quem? Com seu eu ou com Deus? Quando Zípora alega que Moisés é um marido sanguinário, sua concepção estava errada. Né? Como se hoje a religiosidade diz: está tudo bem, né? Não se preocupe. Já a Bíblia diz:
Arrependei-vos, Mateus 3:2. A religiosidade congela o coração. A unção quebra todo jugo, Isaías 10:27. A religiosidade te dá uma poltrona para você ir todos os domingos se assentar e cruzar os braços e analisar a palavra. A verdade te faz marcas no caráter, Gálatas 6:17. Na verdade, a religiosidade, ela ri de você. Ela fica rindo, zombando na tua cara. Já a consagração, ela te desafia. Ela quer te acordar de madrugada. A consagração quer que você pague um preço. A consagração te fala, olha, o caminho é estreito, mas vai te dar uma eternidade linda. Você precisa restaurar. A igreja de hoje precisa voltar-se com aliança com Deus. Renove sua aliança. Tenha aliança com Deus. Fortaleça essa aliança. Qual que é a força da tua aliança? É inquebrável ou ela é frágil? Romanos 2:29 fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Na verdade, a circuncisão que Deus requer de nós hoje é que exista cortes na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. Cortes no eu, cortes no caráter, nas decisões, onde Deus vai circuncidar a tua vida hoje. A circuncisão, ela não deve ser natural. Ela só vai cortar na carne se for natural. A espiritual, ela corta na alma, no espírito. Podemos imaginar Zípora vindo na direção de Moisés, com as mãos ensanguentadas, sangrando, suja de sangue, e não o coração quebrantado. As Zíporas, ou os Zíporas de hoje, eles entendem, discernem até o que é espiritual naturalmente. Os Zíporas de hoje, as Zíporas de hoje, sacrificam, mas nunca se sacrificam, nunca se colocam no altar. O preço é muito caro. Consagração, o jejum, a oração, tempo com a palavra, a adoração, vai te custar muito caro. Confrontam os Moisés, estão sempre confrontando os Moisés, entre aspas, o Moisés, mas não aceitam o confronto de Deus. Fazem o que precisa ser feito. Zípora foi lá e circuncidou seu filho, mas nem entende por que faz o que fez. Já pensou? Ela foi e fez o que era certo, mas ela não entendeu. Tanto é que ela falou: marido sanguinário, tu és para mim marido sanguinário. Como você vê o seu cônjuge? Zípora, ela estava com a visão distorcida de Moisés. Ela estava vendo um homem sanguinário, que a aliança dele custava sangue. De repente, você precisa compreender essa aliança, Você precisa compreender por que dessa atitude, dessa pessoa está buscando a Deus, por que essa pessoa está indo na igreja, por que você tem que ter uma aliança com Deus. Preste bem atenção. Essa aliança, ela tem que ser tão forte, ela tem que ter força entre você e o seu cônjuge, entre você e sua família, entre você e seu Deus. Essa aliança espiritual, ela tem que ter força. E Joel 2:13 fala assim: rasgai vossos corações e não as vossas vestes. Esse tempo chegou de rasgar o coração. Esse é o tempo que Deus tem esperado, quando homens como Lutero, John Wesley, e hoje homens como você e eu, mulheres consagradas como Débora. Existem homens e mulheres consagrados. Deus quer que esses homens e mulheres rasguem seus corações, tenha circuncisão no coração, se consagre, se entregue a Deus, busque uma aliança verdadeira com Deus. Qual é a força da sua aliança?